Estamos agora no terceiro tópico da nossa lição. Lição que vem falando exatamente sobre a esperança para o pecador. Nesse terceiro tópico, vamos entender o tipo de sentença necessária. Pergunta A: pelo que somos julgados e como a sentença é determinada? Nós somos julgados pela lei, né? Uhum. A lei dos 10 mandamentos, a lei da liberdade. Apesar da lei ter 9 nãos, né? Uhum. Não faça isso, não faça aquilo, mas cada não é uma promessa. Uhum. E quando ela diz não é porque Deus quer o melhor para a gente. Assim como nós pais dizemos assim, fala para o filhinho, não coloca o dedo na tomada, né? Uhum. Quando a gente fala não coloca, é para tirar ele do perigo, é para proteger, né? Mas nós somos julgados pela lei da liberdade. E a sentença é determinada conforme as nossas ações, né? Tudo que nós fizermos. Então, nós não receberemos uma sentença por aquilo que nós mesmos não buscamos fazer, ou pensar, ou falar, né? Então, se falamos, se fazemos, se pensamos, isso foi escolha nossa. Exatamente. Nós aceitamos uma sugestão do inimigo, nós escolhemos seguir aquilo que foi proposto pelo inimigo e por isso seremos julgados. Ninguém vai receber uma condenação por algo que não fez, por algo que Injusta, não mereça, né? Que seja Uma injusto. condenação injusta. Agora, que tipo de caráter é necessário para ser aprovado nesse modelo de julgamento? Então, para que nós sejamos, ou passemos, né, e sejamos absolvidos nesse julgamento, que tipo de caráter nós precisamos desenvolver? É a perfeição, né? É a perfeição na esfera humana. Deus é perfeito na sua esfera, na esfera divina, e nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito, na esfera humana. E Cristo morreu, Ele veio a este mundo e morreu para nos garantir essa certeza de que nós podemos vencer também, né? Então, Jesus foi feito homem, era carne, passou sede, passou fome, passou necessidades, mas Ele mostrou que é possível, com Deus é possível vencer. E Ele nos concede a sua graça, então. Então, o evangelista Mateus diz assim, olha, escreveu, né? Inspirado, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, né? E João, inspirado também, ele escreve, felizes aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas, né? Então, que tipo de caráter é necessário? Perfeição e o que é necessário de nós? Lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Até porque para atingir esse caráter de perfeição, é impossível sem passar por esse processo, né, de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Exatamente. É impossível nós alcançarmos isso sem antes termos um encontro com Jesus, né? Onde Ele nos perdoa de todos os pecados e também implanta em nós a sua, através da sua graça, através do seu poder, uma mudança, né? Ele realiza em nós essa mudança de vida, levando-nos a esta condição aceitável para Deus. E tem uma parte da nota aqui que eu quero deixar para os irmãos, diz assim, Ele é a nossa justiça. O segundo parágrafo, bem no meio da nota. Ele é a nossa justiça. Em sua humanidade, partiu à nossa frente e conquistou para nós a perfeição de caráter. Devemos crer nele com aquela fé que opera por amor e purifica a alma. E a perfeição de caráter se baseia naquilo que é Cristo para nós, que Cristo é para nós. Se dependermos constantemente dos méritos de nosso Salvador e andarmos em seus passos, seremos como Ele, puros e imaculados. Então é fazermos o que Jesus fazia, é andar nos seus passos, né? Como diz a frase bem conhecida, é seguirmos as suas pisadas. Então nós também podemos vencer, né? Ser puros e também imaculados, né? Isso daí bem no meio Essa é a garantia. Bem no meio desse trecho que tu leu, tem o segredo, né? Como acontece esse processo. Devemos crer nele com fé que opera por amor e purifica a alma. Então, a base disto é nós, de fato, nos apegarmos, né? Confiarmos nele
entregando todo o nosso coração, toda a nossa vida, todas as nossas esperanças lançadas em Cristo. Exato. Isso E aqui é aí- muito interessante, Luzirley. Tem outra pergunta, né? Mas é Sim. bem interessante aqui essa questão aqui sobre a confiança, porque às vezes a gente fala tanto de confiança em Deus, só que às vezes quando chega as provas, a gente fica perdido, né? Às vezes eu fico pensando assim na situação assim de saúde da minha esposa, né? Eu creio que muitos conhecem a situação dela. Tanto na obra bíblica quanto na Clínica Oasis, eu sempre falei de confiança em Deus, que a garantia é a certeza de estarmos bem, de vivermos plenamente, de vivermos felizes, né? Aí quando veio o problema de saúde, assim, é um problemão, né? Câncer no coração, nossa, tem muitos médicos que nunca ouviram falar nisso, sabe? Mas agora chegou o momento de eu colocar em prática o que eu já ensinei. Porque você falar na teoria que a gente precisa confiar em Deus é uma coisa. Agora, você viver essa confiança é uma outra coisa, mas é necessário, sabe? E essa confiança nos traz, assim, uma leveza tão grande, sabe? Você sabe do problema, mas quando você entrega nas mãos de Deus, você vive realmente o refrigério que Ele nos promete. E no sentido espiritual aqui, falando sobre o assunto que nós estamos falando, como você mencionou, a gente precisa crer nele com aquela fé que opera por amor. Não é crer aquela crença que a gente ensina por aí, sabe? É uma coisa teórica, não. É uma coisa prática mesmo. É você entregar e você ter a certeza que a graça de Cristo pode te ajudar você vencer. A graça de Jesus nos torna vencedores, vitoriosos, né? E é isso que a gente precisa, mas é que é uma experiência real mesmo, não é, sabe, daqui para fora não, é algo que você precisa vivenciar e isso aqui é todo dia. Né? A santificação diária, é um processo, né? Yeah. E realmente a fé ela é alcançada, ela é conquistada, não é um sentimento. A fé ela é movida pela razão mesmo, sabe? Então é isso que a gente precisa, né? Muito bem. Um pouquinho mais à frente a nota diz assim: quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não sentiremos prazer no pecado, pois Cristo estará operando em nós. Podemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou tais sofrimentos no Filho de Deus. Nesta condição humana, ainda nós podemos aqui e acolá tropeçar e cair. Mas não cairemos porque estamos buscando ou gostamos daquilo, né? São as falhas que acontecem pelo meio do caminho. Porque o pecado é algo odioso para aquele que realmente entregou a sua vida a Cristo. Exato. Pois ele sabe que cada pecado ele fere a Cristo. Cada pecado ele esteve sobre Cristo quando esteve nesse mundo padecendo por nós. Agora, qual é o principal problema do caráter humano? E esta, inclusive, é a razão pela qual muitas vezes, mesmo sabendo acerca do pecado, mesmo amando Jesus, muitas vezes existe essas quedas, né? Porque o que está aí? Qual é o problema no caráter da humanidade? O pecado, depois que o pecado entrou no mundo, bagunçou tudo, né? Então, é o pecado que nos faz sofrer, é o pecado que trouxe todo esse sofrimento, essa bagagem de sofrimento que hoje nós temos. E Paulo, inspirado, ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Inclusive, Davi escreveu: em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a gente vê às vezes uma criancinha, é que ele não tem a percepção, ainda não tem o conhecimento, mas já nasceu um pecador. Né? E o apóstolo João ele escreve ainda assim: olha, se dissermos que não pecamos, nos tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Né? Então todos são pecadores, todos. Agora, a gente precisa enfatizar aqui que a graça está ao alcance de todos para perdoar e para transformar, né? Mas precisamos ter a certeza que todos somos pecadores, né? Inclusive, quando trouxeram aquela mulher para Jesus, Jesus usou uma expressão muito forte.
quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não ficou ninguém. Ficou só ele e a mulher, né? Porque todos nós somos pecadores. Talvez uma ou duas pessoas ou mais poderia ficar ali para falar, não tenho pecado. Mas eles entenderam o que Jesus falou. Aquilo ali foi muito forte. E aí eles saíram um atrás do outro e desapareceram, né? Então, todos nós somos pecadores. Mas temos esperança, né? Voltamos para o tema da lição. Temos esperança. Graças a Deus, né? Temos esperança. Esta é uma lição de esperança, não é uma lição de condenação. Mas faz parte do processo educativo entendermos tudo o que acontece como uma advertência. E sermos salvos ou estarmos perdidos, abraçarmos a esperança ou não, aí depende de cada um de nós, né? Eu me lembrei agora, bem rapidinho, uma ilustração que eu li, de uma pessoa que ele queria se consagrar, sabe? E aí ele falou, olha, eu vou para um lugar em que eu não vou cometer pecado. Aí ele arrumou um lugar lá, uma caverna, sabe? E aí se enfiou lá dentro e ficou lá vários dias, orando e jejuando, e falou, não, aqui eu não vou pecar. E a ilustração menciona que Satanás foi lá para tentá-lo. E aí Satanás chegou no ouvido dele e falou assim, olha, o seu irmão, que é bem mais novo de empresa que você, ele já foi promovido. Foi o suficiente. Foi suficiente para ele. Aí vem inveja, vem, né, muitas outras coisas. Aí ele começou a xingar, ficou bravo, inveja do irmão que cresceu na empresa antes que ele. Então ele acabou pecando. Então isso mostra que a gente é pecador, sabe? Que a gente, mesmo que nós não queremos pecar, muitas vezes pecamos, né? Nós temos os deslizes. E por isso que a gente precisa de Jesus mesmo, né? E a Bíblia diz que sem Ele nós não podemos fazer nada, né? Nada. Então, a nossa certeza e a nossa esperança se encontram em Cristo, né? Exato. Olá, pessoal! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês porque eu vim contar uma super novidade. Isso mesmo! Todos os dias nós temos a oportunidade de compartilhar o amor de Jesus com as nossas crianças através das lições do Tesouros Infantis e Pequeno Pesquisador. Isso mesmo, diariamente essas lições estão lá no nosso canal Timotinho e você pode conferir o nosso canal através do QR Code que vai aparecer aqui na tela. É só você apontar o seu celular e vai direto para o nosso canal. Se você preferir, é só você escrever aí no YouTube Timotinho que você já vai entrar lá no nosso canal e você vai conferir todas as histórias que a gente tem lá. Todos os vídeos que a gente compartilha o amor de Jesus com as crianças. E sabe o que você pode fazer? Se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus netos, com seus sobrinhos, com seus amigos, com todo mundo, chamando toda essa criançada para conhecer o amor de Jesus e dessa forma você ainda ajuda o Evangelho a chegar a mais crianças. Eu vejo você no nosso canal. Até lá!